partir de agora, você acompanha o programa Caminhando com Jesus. Eu sou Antônio Blatt e venho lhes trazer a introdução desse programa. Agradecendo você, querido espectador, por estar mais uma semana aqui conosco, mais um momento tão iluminado de quinta-feira. Agradecemos você por participar. Hoje teremos um momento de caminhar com Cristo com Pentecostes e o discipulado espírita cristão. O que é isso? Quão importante é isso para nós espíritas? Que possamos aprender com a nossa querida irmã Eliana. Deixamos aqui para você onde nos encontrar. portalmundomaior.com.br, onde você encontra esse programa e muitos outros, de irmãos e amigos que realizam o estudo dessa doutrina espírita, a terceira revelação, e que possamos juntos guiar-nos pelo caminho do Cristo, junto aos estudos desse programa, Caminhando com Jesus. Estamos aqui no Caminhando com Jesus algumas vezes durante a semana, segundas-feiras, 18 horas, às quintas-feiras, 16 horas, que é o nosso programa inédito, às sextas-feiras, 6 horas da manhã, e aos sábados, 1 hora da manhã. E também na rádio RBN 85.5 FM, onde você nos encontra segunda-feira, 6 horas da manhã, para começar sua semana escutando esse Caminhar com Cristo, ou também aqui na quinta-feira, 16 horas, que vem o nosso programa inédito. Que você possa sintonizar conosco e estar estudando cada vez mais os caminhos do Cristo e juntos aprendendo como caminhar e como viver em Cristo. Agradecemos imensamente a FEAL, Fundação Espírita André Luiz, por nos proporcionar esse momento, esse espaço para podermos falar e prosar sobre o Espiritismo. Que você possa nos encontrar no YouTube, no Portal Mundo Maior, ou na TV Mundo Maior, no YouTube também, estando aqui conectado, deixando seu like, se inscrevendo no canal e deixando o seu sininho, para que você possa lembrar quando um programa novo do Portal Mundo Maior ou da nossa querida TV Mundo Maior sair no ar. Estaremos aqui, trazendo mais um momento cheio de luz. Querida irmã Eliana, posso trazer para nós o que é o discipulado espírita cristão em Pentecostes. Boa tarde, queridos espíritos que estão encarnados e, portanto, são almas, segundo a definição da nossa doutrina espírita. Mas espíritos eternos, chamas eternas, imagináveis. Imaginem cada um de vocês hoje abrindo o nosso programa Caminhando com Jesus como uma chama. Nós no programa passado falamos de Pentecostes, como línguas de fogo, como luz. Vamos aqui ler alguma das definições. No Livro dos Espíritos deixamos as perguntas desde 88 em diante, para que você entenda o que é o Espírito e para que nós possamos crescer na consciência espiritual. O que é consciência espiritual? Você é um ser consciente espiritual? Ou você tem consciência da sua espiritualidade? Você tem consciência que você é alguém habitando uma casa? Você tem consciência que você habita e mora na sua casa e que você não é sua casa? Você tem consciência de que você é um trabalhador que ganha um salário, não é o salário? Nós nos identificamos, ficamos identificados, coisificamos-nos, perdemos consciência. E todo o trabalho desse século, famoso, maravilhoso século XX, é justamente fazermos a descoberta do que tem por detrás, do que tocamos, do que temos, descobrir quem somos. Espíritos. Como espíritos, como está em Pentecostes, como estamos estudando aí, vimos a Quaresma, vimos 20 dias, vimos a Paixão e vimos que o fato assim essencial, maravilhoso da Quaresma, da Paixão, pós-Paixão, que foi a transfiguração. Ele se levanta do túmulo, ele não morreu. Ele prova que está vivo, ele atravessa as paredes e contempla, foi onde nós descrevemos. E temos então o momento de pós-passagem, quando os discípulos são visitados pelas falas e são chamados de bêbados. Hoje somos chamados de caluniados, somos caluniados de impostores, mentirosos, enganadores. Sempre houveram, mas em todas as religiosidades tem pastor enganador, tem no catolicismo padres, presbíteros, papas. Não tem jeito, porque é o espírito sem evolução. Lembre-se da imagem da cólera. Ele é colérico. Não, ele não é colérico. Não.
O espírito dele é, mas a matéria dele não é. Quando ele usa, ele bate, ele grita, ele usa a voz que não é dele. O efeito físico do corpo, a violência física, que também não lhe pertence, isso pertence ao corpo. O corpo é capaz de força física para agredir, para ferir, em vez de construir, edificar, acarinhar, ternurar. Enfim, o espírito não dá cólera. Perdão, o corpo não dá cólera ao espírito. O espírito é que dá cólera ao corpo. O espírito triste entristece o corpo. O espírito depressivo deprime. O espírito que quer negar a vida, nega a vida. Corta em pedaços. Enfim, nós estamos dentro de uma aprendizagem longa. Tenho consciência de que eu sou um espírito. Você que está dirigindo o seu táxi ou está na FM maravilhosa aí assistindo os nossos programas, que já até viu na beira da cama seu pai, sua mãe, ou tem filhos em casa que estão falando com os espíritos, né? E que se você vai levar para a parte psicológica, que não tenha um anelo ou uma compreensão da vida eterna, vai chamar essas aparições, né, que são presenças espirituais de forças malignas. Não, são forças benignas, são seres acompanhando. Se nós temos a infância em depressão, mas outra hora a gente fala desse tema, é um tema grande, não é? Vou ver se a gente na próxima, vamos ver, não vou prometer não, porque o discurso vai embora, né? Não sei se os espíritos querem falar disso, mas é um grande tema, né? As crianças, a vida espiritual, as crianças que vêm, geralmente elas estão encarnando, segundo André Luiz e a vasta literatura de André Luiz, a grande reencarnação que ele descreve, o espírito se anexa ao centro cardíaco da mãe, ou chakra, ou centro de força, como nós chamamos. E o corpo vai se formando, que esse é o mistério da encarnação, é como o nosso corpo. Quem fez esse corpo? Deus. Nós chegamos à questão divina de Deus. E Pentecostes é a prova de que Deus existe e que Ele derrama o Espírito Santo sobre nós, que fala em muitas línguas. Que línguas eram? Dos pardos, dos medas, de todos aqueles que estavam ali, eram línguas específicas. Essa mediunidade tem um nome, estudem, não vamos aqui dar aula de mediunidade nem tentar, porque nós temos grande médium, André Luiz Ruiz, aqui do nosso município também de Campinas, que ele tem o estudo do Livro dos Médiuns, maravilhoso, com imagens e estudem, procurem naquela, né, o Livro dos Médiuns, um estudo maravilhoso, outros também com participações incríveis, de mediunidades, colocando, busquem, sabe, joguem a rede ao mar da informação que esta grande difusora da doutrina espírita, que é a FIAL, Fundação Espírita André Luiz, coloca no mundo. Jogue tua rede. Mas não se esqueça, como Jesus fala a Pedro, né? Jogue do outro lado também. Né? Então não fique só com a gente aqui. Jogue a rede também lá do lado do André, jogue do lado de todos aí, maravilhosos comunicadores, cada um com a sua missão, cada um com a sua dor, cada um com as suas lutas, enfim. Nós aqui com as nossas, né? Então, hoje, especialmente hoje, nós vamos dar sequência ao discurso que deixamos preso lá do outro passado, Joel. Por que nós trouxemos Joel? O que tem a ver Joel conosco, né? Vamos dizer assim, né? O que tem a ver Joel? Deixa eu ver se eu lembro do número da página que eu abri aqui, que separei aqui para nós vermos Joel. Cadê ele aqui? Esqueci aqui, anotei tudo aqui para facilitar aqui para nós a história de nosso Joel. Aqui temos o som muito forte que nós falamos, um vento de ternura que passa, né? Aí vem aqui Pedro dizendo, né? Porque acusaram os discípulos, né? Alguns zombavam, são bêbados e com vinho barato. Olha o comentário, né, de muitas pessoas que não compreendem, não entendem e difamam algo, né, falando de forma totalmente inconsciente. Por isso que a consciência é importante em nosso caminhar. Aí ele fala do discurso de Joel. Por quê? Porque Joel está vivendo um tempo, vou descrever aqui, vou ler a descrição do tempo de Joel, vocês vão ver que tempo tão difícil, tão doloroso que Joel viveu. Parece que nós estamos falando nos dias de hoje. E Joel vem trazer
o discurso da presença de Deus, de como Deus trabalha mediante o que chamamos no livro dos Espíritos de a lei de destruição, que nós vamos até utilizar um pouquinho das questões do livro dos Espíritos para vocês entenderem esse tempo, trazerem consciência para esse tempo, participarem do que esse tempo está nos pedindo, compreenderem a petição, o grito de Deus na nossa direção, para falar conosco de uma forma profunda. Eu acho que eu pus página, anotei aqui do ladinho, Joel, para nós podermos ler ele, falar ele com muito carinho. Ele é um profeta, né, quase do final aqui dos nossos textos. Deixa eu ver, é 1070, a página, né, da Bíblia onde Joel se encontra. Tá aqui. Ele é um dos últimos, lá em 1079. Muito bonito, viu, filhos queridos? Nosso Joel. Tá aqui. Bom, Joel está dentro de um momento, né, que as pessoas estão vivendo dramas muito profundos. Ele trata esses dramas afirmando a presença de Deus. Né? Ele fala que nos momentos como nós estamos vivendo hoje, o apagão na Europa que nós vimos, África, Portugal e Espanha e outras partes da Europa, a fome e a miséria tão profunda na África, Ásia com todas as suas problemáticas, enfim, né? O degelo, as calotas, sabe, a mudança climática, o perigo da vida, de não termos oxigenação, do sol estar queimando e causando, né? Enfim, essa cena dramática de um apocalipse quase. Nós estamos diante desse quadro, né? A doença que aparece, de que ninguém enche os postos, nós estamos agora, ninguém sabe o que é, os postos não estão dando conta de atender as pessoas chegam às 8 da manhã, saem de noite para serem atendidas, terem uma radiografia de pulmão, terem um exame mais profundo, poderem serem cuidados com mais, porque está avassalando as viroses com nomes diferenciados que os cientistas nem alcançaram ainda, não é? Então, aí a morte que vem ceifando, a catástrofe nacional, né? Fome, miséria nos países, lutas, guerras, como temos tido notícia, conturbação social, olha a descrição, perda pessoal, praga nas colheitas, as invasões, as enchentes no Rio Grande do Sul, a perda do arroz, quanto subiu o arroz e está faltando nas panelas, as crianças com fome, aumenta a morte infantil, a inanição, enfim, queridos, é um quadro dramático, dantesco, né, de Alighieri e Dante, né, do purgatório, do inferno, uma coisa muito difícil, tá vendo? Devastação por enchente, por fogo, queimadas, ninguém ouviu isso ainda? Nós temos, o universo nosso está cheio disto. Então, caminhando com Jesus, como vamos caminhar com Jesus no meio desse século cuja descrição é igual à do século onde viveu Joel, que está aqui, né? 800 a 400 antes de Cristo é o tempo, a época entre 800 e 400 antes de Cristo. 500 anos antes, não, quase 1000 anos antes de Cristo. Essas são datas aproximadas, viveu Joel, né? E Jesus sendo vendidos, mencionou judeus, perdão, sendo vendidos como escravos, para os gregos. Olha como que os judeus se transformam em escravos dos gregos, vendidos. Meu Deus, não? Os marinheiros, pregadores gregos expandiram o comércio e plantaram colônias até a costa sul da França, Turquia, região do Mar Negro. Então foram invadindo povos invasores, destruindo regiões. Então, o estudioso dessa Bíblia diz, aparece os teólogos, né? Ele fala assim, né? Se multiplicam os teólogos falando de forma vã sobre Deus. Deus está ausente, Deus está furioso, Deus tem seus preferidos, eu não sou um deles, Deus não consegue dar conta do mundo. Anátemas, desesperadas, nós não ouvimos isto? Se você trabalha no atendimento fraterno de seu centro espírita, ou se você está ali nas entrevistas espirituais de cada ser, cada um chega na sua dor, no seu deserto, na sua aflição cada vez maior e intensa. E qual a tarefa nossa? Como a do profeta Joel?
Um médium vivendo aí nas lides dos anos 800 a.C. É demais, né? De 800 a 400 viveram esse período, 500 anos de luta. Queridos, nós estamos há 2 séculos, 200. Se a gente pensar em 500, falta 300. Mas pensem que este caldo destrutivo tem uma finalidade. Aí que nós entramos. Com a grande claridade, como um farol no meio da escuridão e da tormenta, o livro dos Espíritos e a lei de destruição. Até para entendermos o tempo de 800 a 400, lá no tempo do profeta Joel, que não tinha esse instrumental para esclarecer a população. Analfabeta de Deus, sem o alfabeto divino do amor, da misericórdia, da concórdia, daqueles que têm fome de Deus, que se alimentam de Deus, antes de pôr o alimento à boca. Ele levanta, na hora da catástrofe, esclarece quem Deus é e como Deus age. Então, a nossa missão tem sido a missão da FEAL, dos seus comunicadores, dos que organizam a FEAL, dos seus organizadores, presidentes, responsáveis pela emissão dessa voz que atinge milhões de seres, lares, almas. Quantas já não nos contaram que desistiram de morrer para viver novamente, ouvir o programa do comunicador X, programa da comunicadora Y, programa, nossa, encontrei isso, eu vi a senhora lá, eu sigo a FEAL, ela me salvou. Várias vezes, deixo aqui escrito, dito, falado, claro. A gente precisa, nós que somos ouvidores da dor humana, dar esse testemunho para que essa direção da FEAL, para que esse grupo sustentador, para que você, doador, entenda que você está salvando vidas ao dar R$10, 100, 200, 1.000, o que seja, que muitas vezes vem à sua mão, partilhe. Faça também o seu 13º, né? Vai guardando desde já um pouquinho por mês, para no fim do ano fazer seu 13º com a comunicação da verdade eterna, do Deus bom, justo, equânime, dessa doutrina que nos dá o código da libertação. Não é? A gente está livre da morte, livre dessa peste, sabe? É uma peste negra no sentido, a gente fala negra porque o racismo hoje, graças ao bom Deus e à consciência humana que cresce, nos impede. Claro, a gente traz a noite e a negritude com um preconceito muito grande. Atravessar a questão das raciais que existem entre os mamelucos, os aborígenes, a raça amarela e a branca, que é a menor talvez de todas, a gente não sabe, né? Esse dia eu vi uma porcentagem, mas agora não está claro na minha mente, não é? A gente tem, né, toda essa escuridão, como dizemos, versus luz, no sentido etimológico, no sentido restrito, de que Deus é realmente. Havia também, disse Deus, havia na face do abismo, do nada, né? Não fala escuro abismo, fala só havia na face do abismo, ou seja, aquilo que cai. Ele não diz se é dia, se é noite, se é negro, se é branco, se é amarelo ou pardo, como foi descrito aí nas raças. Ele só diz que na face do abismo ele disse, haja luz. Então depreendemos que não havia luz e que havia escuridão como uma grande noite. Mas a lua, ela estava como sempre. Então a noite também teve o brilho das estrelas. Não é? É muito lindo. A tarefa do profeta é levantar-se na hora da catástrofe, esclarecer quem é Deus e como ele age. Se o profeta for bom, isto é, correto e verdadeiro, lembremos-nos do Papa naquela carta magna, em que ele fala, numa das falas dele que mais honro e mais acho linda, e sempre repito, né? Muitas vezes o dirigente espírita ou o espírita se transforma em um gestor de uma empresa, de um empreendimento. Ele esquece de estar com os pobres, com os doentes, com os enfermos, porque é no contato também dia a dia com as pessoas mais sofridas que o nosso coração é tangido como uma harpa pelas mãos divinas da espiritualidade amiga. Aqui vem, né? O desastre se torna uma alavanca para arrancar as pessoas de seus enganos, libertá-las de suas ilusões e levá-las até Deus. Joel era um dos bons. Ele usou um fato contemporâneo em Israel como ilustração a fim de despertar o povo para a realidade de que não se passa um dia
sem que estejamos lidando com Deus e estamos sempre com Ele. Joel usou como ilustração uma praga terrível de gafanhotos que estava devastando as colheitas em Israel e que resultou num desastre agrícola de grandes proporções. Olha, nós estamos num desastre agrícola de grandes proporções, com as enchentes, com as ventanias climáticas, com a erupção das queimadas, o solo fica impossível de ser semeado. Vejam, é igual a situação de Joel, por isso nós lembramos dele para falarmos hoje. Que lindo aqui, no sentido da coerência, a beleza cultural, beleza da fé, beleza e grandeza do discurso que nos traz Deus de volta, não é? Então ele é como se Joel, ele usa nada, coloca a realidade de Deus numa tela grande, tá? Então nós estamos fazendo isso aqui para vocês, tá? O mundo todo foi exprimido no vale da decisão para ouvir o veredito de Deus. Olha, essa imagem de grande impacto tem servido há séculos para manter o povo de Deus atento às consequências eternas das próprias decisões. Cuidado com as decisões, porque elas vão trazer colheitas. A catástrofe não introduz nenhum elemento novo na nossa vida, apenas expõe a realidade moral e espiritual que já existe. Então, esse tempo e tudo isto mostra a realidade moral e espiritual de 100 anos, 200 anos, de seres que governaram em nosso nome, eleitos por nós, e que depredaram todo o sistema de vida e de sobrevivência do próprio planeta. É como alguém, um inquilino. O que é uma governadoria? Um governo é um inquilino que habita a casa dos nossos votos para dar direção equânime, justa e de melhoria e progresso para um país. Ele é um inquilino, morando nesta casa, que é a pátria onde vivemos. Ele pode destruí-la, como um inquilino destrói uma casa, porque não cuida, não repara, não acrescenta, não amplia, não preserva as raízes, a construção, as paredes. Não, destrói, desconstrói. A gente tem tido governadorias que desconstroem, não dão continuidade aos programas benéficos e de benefícios. Tantas coisas haveriam a ser ditas aqui, mas aqui concluímos a nossa fala de Joel, para que entremos então no discurso, retornemos ao discurso de Pedro tão lindo e fechemos então este nosso encontro, que é o sal da terra. Como ser um sal da terra? Se não entendemos Joel, se não entendemos o significado da ressurreição de Jesus, se não compreendemos o mediunato e respeitamos o mediunato daqueles médios que vêm ao caso espírita e têm a sofrência de serem escolhidos, porque escolheram porque deviam, né? Aquela grande história lá que a gente não vai repetir, que já todo mundo conhece, né? Que é o médium arrependido de todos os seus males, pede para vir aos pedaços e seu protetor diz, não, você vai perfeito, bonito, lindo, e para resistir às tentações da vaidade, vai também com meios para caminhar, e cuidado para resistir às tentações do egoísmo, e vai também com essa dureza de espírito para vencer o seu orgulho. E vai ser o quê? Médium. E ali todo o seu organismo é organizado, sabe? Nosso Chico Xavier dizia, a gente repete bem forte junto dele, nesse coro daqueles que viveram, estiveram perto, daqueles que conviveram, como foi a minha graça e a minha vida, perto de Ifigênia, perto de nosso querido Eurípides, perto de seres que estão ali à volta, que estiveram perto dele e ouviram, né? Aquele grande ser que o acompanhou, que tratou né? Que fazia a sua peruca, fazia né? O seu tratamento maravilhoso, né? Para deixá-lo belo para nós, vamos dizer, né? O filho, desde menino, desde criança, Eurípides, enfim, filhos queridos e amados, né? Não existe escola de médium, o médium é orgânico, o seu organismo vem preparado para que possa coabitar. Hoje está sendo lançado aqui em Campinas, foi lançado em Campinas um estudo e tornou-se um livro, estudo físico, psicofísico e físico do médium, como ele é diferente de uma pessoa que não é médium. Então, aonde foi feito esse físico? No ventre da mãe. E foi feito aonde? No planejamento reencarnatório de cada um de nós. Então, como é que vai ter escola para ter médium, se você não tem toda essa organização psicofísica desde a infância, desde que nasceu?
Com a graça, você pode aprender o Evangelho do Cristo, você pode ser os instrumentos que cerceiam, né? Cerceiam não, que fazem a cerca, que dão sustentação ao projeto de um médium. Geralmente é isto, descrito por nosso querido André Luiz. Vamos fechando aqui o nosso encontro, senão não paramos. Oh, meu Deus, vai quase 24 minutos de fala. Tagarelo, né? É minha mediunidade, médio falante. Já contei para vocês, né? Que contou minha mãe, que eu só falei com 3 anos. Era muda. Meu apelido era Mudinha. A Mudinha, pense. Ai, Deus. Não, só Deus sabia, né? Ainda bem que ela não me pôs nenhum tratamento, nem me deu nenhum remédio que não atrapalhou a minha mediunidade, né? A nossa experiência diária, o certo e o errado e as decisões que tomamos. Com relação a isso, raramente se apresentam a nós em pacotes prontos e bem elaborados. As palavras proféticas de Joel continuam a reverberar ao longo das gerações. Ele faz um alerta. No próximo bloco, as palavras proféticas de Joel. Tá bom? Um grande abraço. E passando agora ao nosso apresentador, Antônio Blatt. E com grande espontaneidade nasceu assim, ele tem trazido esse dom e tratado dele com muito carinho. Até já. Grande abraço, Ferral. Gratidão pela oportunidade de trazer esses conteúdos tão importantes para o nosso crescimento espiritual. Agradecemos a você, irmã amada, por ter deixado para nós um pouco mais desse estudo, de forma tão didática, de forma tão íntegra, para que possamos atender ao que é essas verdades eternas. Possamos assim vivê-las, não é mesmo, queridos irmãos? Entender os caminhos, entender o que foi trazido aqui nesse estudo. Que você possa estar conosco durante a semana, nas quintas-feiras, que vem nosso programa inédito às 16 horas, aqui na TV Mundo Maior, ou também segundas-feiras às 18 horas, ou às sextas-feiras, 6 horas da manhã, ou sábados, 1 hora da manhã. Ou também na rádio RBN 85.5 FM, onde você sintoniza conosco, escutando esse momento tão importante, o caminhar com Cristo. Hoje, a nossa querida irmã Eliana vai finalizar esse programa maravilhoso, trazendo o profeta Joel e as catástrofes em nós, irmãos. Quantas catástrofes passamos aí nesses últimos anos? Quantos momentos tão tristes passamos? Teve a pandemia, há uns anos atrás. Graças a Deus, conseguimos nos curar. E também catástrofes atuais, terremotos, nosso apagão que teve aí em Portugal, na Europa em geral. Que possamos ouvir para quão importante é o profeta Joel, que trouxe palavras tão importantes há séculos atrás. E vamos aprender como essas catástrofes podem afetar os nossos caminhos. Agradecemos imensamente você, participante, amigo. Possa nos encontrar sempre aqui, nesse programa maravilhoso do Caminhar com Cristo. Querida irmã Eliana, deixamos a palavra à senhora com muita luz. Retornando aqui a esse momento tão bonito, como falou Antônio, vamos buscar lá em Joel, lá na antiguidade, movimentos humanos semelhantes ao que estamos vivendo, para que nós saibamos qual é o nosso papel. O tema hoje central é Pentecostes, sim, línguas de fogo estarão sobre vossas cabeças. Eu soprarei sobre vós as luzes celestiais, para que vós façam o que com ela? As transmitam. Saibam trazer a verdade e a vida que elas transmitem a todos nós. Aqui estamos, segundo momento desse encontro tão lindo. 8 de maio, bonito, né? Foi do dia 1, mais 7 dias, segunda semana do mês de maio do ano 2025. Aqui estamos nós nos reunindo para olhar para este momento que Jesus viveu, o histórico, refeito. As datas dizem, né, são falsas, os calendários não são os mesmos, mas o que importa é a nossa celebração interna, que é o ano todo, que é pela vida toda. É o calendário da alma, é o calendário do espírito. Então, vivemos um tempo em que nos dividimos entre a esperança e a desesperança, entre a fé e a dúvida e a angústia, e ali estamos. Mas Deus tem um propósito em todas as coisas, é isso que Joel nos deixa
de forma tão profunda. E é isso que nós queremos deixar hoje para você através da memória do livro de Joel, né? Ele diz aqui o autor, né? Escondida na nossa camada de rotina, de preocupação com nós mesmos, com a ocupação com os afazeres da vida, ficamos presos nisso. Aí de repente, diante de nós, um universo no qual decisões acumuladas, né, do que dizemos, do que fazemos, como tratamos os outros, a obediência ou a desobediência aos mandamentos de Deus, são postos em contraste com a forte luz do juízo divino. Ou seja, ele está chamando as nossas dores sociais, coletivas, ecológicas, de juízo divino. Ou seja, tem uma lógica dentro desse sofrimento. Ela é fruto do nosso descaso, quando não cuidamos do solo, quando delegamos a outros seres o que nos cabe fazer, quando confiamos de forma excessiva que outros fariam por nós o que somos nós que devemos fazer, dar cumprimento às mudanças que deve haver no mundo. Lembremos de Mahatma Gandhi, devemos ser a mudança que queremos ver no mundo. Olha onde Joel vai. Joel sai das catástrofes, das inundações, da doença inesperada, da morte, a conturbação social, perda pessoal, a praga, a epidemia, a devastação. Tudo que a gente lê no livro de Joel está hoje aqui entre nós. Ele é o cúmulo do quê? É uma soma do quê? Nós somos espíritos em evolução. Nós temos a noção espiritual maravilhosa de que o planeta é feito de seres em uma precária evolução. Nós somos seres de precária evolução. Nós podemos trabalhar, e vamos trazer no próximo blog, eu vou até anotar aqui do lado isto, importante, a enumeração do grau evolutivo do nosso ser, para que nós não tenhamos expectativas quanto a marido, a filhos, a parentes e até mesmo aos nossos companheiros de jornada, expectativas além e nem conosco mesmos, exigindo de nós uma santidade que ainda não temos, uma moralidade que ainda não alcançamos, uma grandeza que ainda não está em nós. Mas se nós não tivermos ciência e consciência dessa ausência da luz maior em nossos íntimos, nós nunca galgaremos. Uma coisa é eu saber que estou no 1º degrau, outra é supor que estou no 30º, apenas porque estou dentro de uma casa espírita, apenas porque estou dentro de uma doutrina, apenas porque digo que sou católico, ou protestante, ou ecumênico, ou fé barral, ou qualquer fé, ou budista, ou taoísta. Os nomes e as siglas, os templos, não nos fazem. O que nos faz são os nossos atos. Quando houve a expulsão dos vendilhões do templo, que Jesus chicoteou, pensa que forte. Ele está dando uma ideia para nós da força que nós precisamos ter para chicotear, tirar de nós as forças que nos tornam, em vez de filhos de Deus, mas bastardos, filhos incorrigíveis, filhos que não ouvem a lei e não a praticam, sendo chamados a praticá-las a cada passo de nossa vida, a cada encontro que temos, como este, caminhando com Jesus até Jesus. Então Joel explica isto, ele traz para o povo que tudo que está acontecendo é acúmulo da indolência da fé, da não prática da fé. Ele continua aqui, a nossa experiência diária, diz o estudioso, o certo e o errado, como estávamos lendo lá no outro encontro. E as decisões que tomamos em relação a essa experiência e à vida se apresentam a nós em pacotes prontos e bem elaborados de acontecimentos fora de nós, que nós vamos encontrando com ele. As palavras proféticas de Joel, o estudioso diz, continuam a reverberar ao longo das gerações, estabelecendo a conexão, olha que palavra atualíssima, definitiva entre qualquer coisa grande ou pequena que interrompa a nossa rotina diária. E Deus, dando-nos, olha que lindo, nova oportunidade para reorientar a vida em obediência e fidelidade a Ele. Então, cada ruptura, a morte, a perda, o equívoco, a doença, a enfermidade, é Deus nos dando a oportunidade do quê? Para reorientar a nossa vida em obediência e fidelidade a Ele. Ele nos dá a oportunidade do quê? Do arrependimento. Ele nos dá também
tempo e espaço para muita vida agradável. Vida de glória e de glorificação a Deus. Um chamamento, veja, volte, pare esse caminho, retorne, venha para nós, glorifique a Deus. Esse é o profeta Joel falando conosco. E esse não é o discurso último do Papa, as últimas falas, não é o discurso de toda a vida emérita de Franciscano Xavier, o grande lápis divino que trouxe as elucidações incríveis, intermináveis, eternas, como livros eternos, da grande iniciação espiritual contemporânea, moderna contemporânea, as obras do Espírito André Luiz, onde as revelações ficam claras, atualíssimas aos nossos olhos, só não vê que nem quer. Ou quem quer permanecer cego porque quer ver brotar a sua luz, não a luz do Espírito comunicante. Né? Lá em nossa casa eu digo sempre, o que vocês querem me agradecer algo? Eu sou o microfone, médio falante é o microfone. Ninguém beija o microfone. Não beija o Espírito amoroso que comunica uma mensagem de luz. O médium que opera. Ninguém beija o bisturi. Não é? Não é o médium que opera, é o Espírito Luz que ilumina e cura. Enfim, é Deus. Nós temos que, o nosso dom é para levar aquele que nos encontra a Deus. E por isso, Chico Xavier sempre disse nós. Ele nunca disse eu. Aliás, nós é a linguagem do mundo contemporâneo e futuro, é a linguística do futuro. Qualquer ser mais consciente não diz arrogantemente, ignorantemente eu. Diz nós, porque até ele sozinho é o espírito dele na casa que não é dele, emprestada pela grande grandeza, né? Pela grandeza das grandezas divinas que nos dá a matéria corpórea e conduz o corpo e ao qual habitamos e vivemos. Então já é nós, o eu já é nós. Aí nascemos do pai e da mãe, então já é nós de novo. Aí temos irmãos, nós, família, casamos, eu e o companheiro, nós. Temos os filhos, nós. Pronto. Nós somos coletividades, irmãos queridos. Vamos criar a consciência da nossa coletividade. Os pássaros têm, as abelhas, as formigueiras, as formigas. E nós não. O outro me atrapalha a vida, não me completa. A ação do outro, mesmo que seja de uma tragédia, ele vem me lembrar de Deus, ele vem me reencaminhar para Deus. É muito forte tudo isto. Pensemos, elaboremos isso. O estudioso diz que Joel não disse muito sobre si mesmo, nem mesmo sobre a época em que viveu. Ele é o eterno. Sua perspectiva era dupla. Os desastres nas manchetes do momento deram a ele uma visão de todas as notícias das gerações seguintes, até mesmo da geração que encontrou Jesus em sua primeira vinda e da que encontrará Jesus na sua segunda vinda. Somos nós. A segunda vinda de Jesus, ele disse como ele viria. Paráclito, esse está no livro de Joel, a anunciação do Paracleto, da terceira revelação. Somos nós. Cuidado, você que nos escuta, você que nos ouve. Não deixe que os acontecimentos drásticos te destruam a fé e a continuidade. Aceite sim, resignação ativa, consciente. Eu plantei e colhi. Não existe colheita sem plantio. Aí nós vamos para um Deus injusto, um Deus que não existe, e pronto, termina tudo. A primeira pergunta do Livro dos Espíritos, a última todo mundo esquece, mas a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, o que é Deus? Vou deixar uma brincadeira com vocês, pedagógica, né? Mania de professora. O que é Deus ou quem é Deus? Próximo encontro nosso, vamos assim com grande alegria terminando o nosso momento. Queríamos falar mais, voltar a Pedro no discurso. Mas não dá tempo, a gente continua semana que vem. É sem fim, história sem fim, né? Aquele filme lindo, maravilhoso. Ai, Deus. E assim, erguemos nossos olhos para Deus. Sim, fecha teus olhos e erga tua alma como um cálice aberto, entreaberto e amoroso. Deus, 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 Deus. Só essa palavra, só quando você pronuncia este verbo, a sua vida se enche de luz. Oh, meu Deus, eu te amo. Te amo de um modo que não sei dizer.
Minha voz embarga, corta minha fala e se faz silêncio. E mentalizo as águas que correm nos rios. Quando olho de longe, mansos, que parecem imóveis. Assim pareces tu, Senhor, imóvel, mas estás em movimento contínuo. Nos átomos que compõem minhas células, que compõem meus ossos, músculos, pele, cabelos, unhas, olhar. Essa casa que me emprestaste para habitar como espírito. Gratidão pela minha existência, ó Deus, ó Pai. E façamos juntos hoje a prece de Pai Nosso, em torno daqueles que ainda não alcançaram a presença de Deus em seus corações. Pai Nosso, que estais nos céus, santificado fique o vosso nome sempre. Venha a nós o vosso reino de paz, brandura, amor, fé, aceitação, ressignificação, signos novos em meu sentir e viver. Venha a nós o vosso reino e tua vontade seja feita, sábia, benemerente, grandiosa, assim na terra como no céu. E o pão nosso apenas hoje. E o perdão, não sabíamos o que fazíamos. Se soubéssemos o que agora sabemos, não faremos, não fazemos. Não nos deixe cair em tentação. Dá-nos, Pai, o livramento de tudo que em mim ainda habita, que em mim ainda resiste, que em mim ainda se contradiz, se esquece de vós, de ti, Senhor. Abraça-me, enlaça-me, como mãe ao pequeno bebê nascendo. Após sair do ventre, assim me sinto em teus braços, Jesus, caminhando convosco até a tua palavra eterna. Sou caminho, verdade e vida. Boa tarde, fiel. Boa tarde, queridos ouvintes. Você acompanhou Caminhando com Jesus.